Olá, futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará. Eu sou o Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas a sua aprovação e classificação, esta não será atingida. Estamos aqui para a dica imbatível para você, futuro servidor da Polícia Militar do Estado do Pará, o concurso de 2020. Eu, já falei, sou o Valnei Oliveira e vou trabalhar com vocês o direito penal militar, as peculiaridades, somente as QS, somente as questões sonhadas para você em todo o Brasil. Nós estamos aqui na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil. Vamos lá? Bem, a questão número 1 é uma questão muito interessante, ela é uma questão do ano de 2013, da Banca CESP. O que diz a questão? Analise a opção correta a respeito da aplicação da lei penal militar no tempo e das leis penais excepcionais e temporárias. Muito cuidado com esse tema, é um tema recorrente de concurso público. Sabemos que quando se fala em tempo do crime, nunca esqueça, a ideia é a teoria da atividade. Ou seja, o momento do crime é o momento da ação ou da omissão, independentemente do resultado. Essa é a ideia inicial quando se fala em tempo do crime, teoria da atividade. Mas existe a exceção, que é em relação às leis excepcionais e também em relação às leis temporárias. Tá? Por quê, professor? Porque o grande segredo é que existe, né, quem é do curso online com a gente sabe que eu trabalho muito sobre esse tema, existe a ideia aí da chamada extratividade. O que é, pessoal, a extratividade? É a possibilidade de aplicação da lei penal no tempo fora daquele em que ele foi regido. E aí nós temos no tema extratividade, temos a retroatividade e também a ultratividade. Mas vamos lá, a gente vai trabalhando aos poucos. Aqui ele quer saber sobre o tema lei excepcional e lei temporária. Super tranquilo, por quê? A lei temporária é aquela que tem início e tem fim. Super tranquilo esse tema. E a lei excepcional, como o próprio nome diz, é aquela que tem início, mas um fim só quando finalizar aquela causa que houve esta excepcionalidade. E o examinador, vulgo cavalo do cão, ele vai querer enganar você, por quê? Porque justamente, olha o que diz a letra A. As normas do CPM, do Código Penal Militar, relativas aos crimes militares praticados em tempo de guerra, não constitui exemplo de lei penal temporária. E aí, qual é a alternativa correta? Letra A, já lemos certo ou errado? É essa a alternativa correta, letra A. Por quê, professor? Porque os crimes praticados em tempo de guerra, que por sinal, você observa que lá no Código Penal Militar, existe tanto os crimes em tempo de paz, como também os crimes em tempo de guerra, tá? E aí, o que acontece? A ideia é, os crimes que estão preconizados lá em tempo de guerra não são de lei penal temporária, tá? Alguns doutrinadores entendem também que não são nem de lei penal excepcional. Por quê, professor? Porque os crimes militares já estão preconizados ali na legislação. Uma lei excepcional é aquela regra geral que não existe e a qualquer momento ela existirá naquela situação excepcional. Então, recapitulando, a letra A é justamente a alternativa correta. Por quê, professor? Porque realmente os crimes em tempo de guerra não constituem exemplo de lei temporária. Vamos ver a letra B. Aos condenados por crime praticado em tempo de guerra, serão aplicadas as penas mais severas estabelecidas, ainda que a sentença condenatória seja proferida depois da cessação do estado de guerra. Errado, por quê? Porque se houve um crime em tempo de guerra, vai ser preconizado ali, vai ser enquadrado aquele cidadão ou aquele militar na lei, né? Não tem a questão de vai ser a pena mais severa, não existe essa ideia no Código Penal Militar. Letra C, ao contrário do que ocorre no direito penal comum, no direito penal militar, a lei posterior que deixa de considerar determinado fato como crime estende seus efeitos de natureza civil. Errado, por quê, professor? Nós sabemos como regra, tá, que o Código Penal Militar ele traz a seguinte ideia. Se houve uma lei posterior que deixa de considerar determinado fato, é o chamado abolitio criminis. Tá? O que é isso, professor? Faz mal com açaí, nem com bacaba. Abolitio criminis é justamente isso, o momento em que uma lei posterior vai considerar a lei anterior como, no caso, como um crime que não existe mais. Então, vai acontecer a abolição do crime, o abolitio criminis. Agora, o segredo tão pequeno de nós dois
É isso que o examinador trouxe nessa questão? Diz que estende-se aos efeitos de natureza civil. Não. Se houve o crime militar, o militar foi condenado naquele crime militar. Perfeito. Digamos que ali, naquela condenação, houve ali um prejuízo para a OPM, né? A Organização Policial Militar, de R$10 mil. E ele pagou aquele dano civil, aquele efeito de natureza civil. Veio uma lei posterior e desconsiderou. Não, esse crime, essa conduta anterior não é mais conduta criminosa. Show de bola. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver abolite o crime. Mas os 10 mil que você pagou não voltará atrás. Por quê, professor? Porque não se estende aos efeitos de natureza civil. Tá? Letra D. De acordo com o Código Penal Militar, para se reconhecer qual a lei mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser combinadas, extraindo-se de cada uma delas o dispositivo que mais beneficia o réu. Mentira do cão. Por quê, professor? Porque nós aprendemos que o Código Penal Militar diz o seguinte: se houver uma lei mais benéfica e outra lei que também traga um benefício, o que vai acontecer? Vai fazer análise separadamente, nada de análise combinada. E essa questão, por sinal, eu falei para os meus alunos em sala de aula, no último concurso, coloque QS, coloque questão sonhada, e foi a questão que realmente caiu no concurso passado, esse mesmo tema. Tá? Então, resumidamente nesse tópico aqui, veio uma lei posterior que trouxe benefícios, mas a lei anterior também tem benefícios para esse réu. Tá? E aí, professor, o que vai acontecer? O juiz, ele vai... o símbolo da justiça, uma balança. Então, ele vai fazer um balanceamento ali e ver qual é a lei mais favorável para esse réu. E aí, ele vai aplicar essa lei mais favorável, tá? Muito bem, professor, mas de repente o juiz tiver uma dúvida aí e tiver bem equilibrado, aí ele vai notificar o advogado, né, do réu e vai dizer aí que ele se manifeste em que ele entende qual é a lei mais favorável. Mas não é essa possibilidade, devem ser combinadas. E a letra E fala que o princípio da retroatividade benigna não é aplicável às medidas de segurança. Mentira do cão, porque é aplicável tanto às penas como também à medida de segurança, a chamada retroatividade benigna. Regra geral, ocorre a irretroatividade da lei penal, ou seja, a lei penal ela não volta atrás, a não ser se for para o quê? Para beneficiar o réu. Perfeito, entenderam? Vamos agora pontuar. Alternativa por alternativa, para você bater um print aí, só para a gente ficar bacana. Artigo 1º, melhor letra A, tá? Como eu falei aos senhores, realmente os crimes praticados em tempo de guerra não são exemplo de lei temporária, é a alternativa correta. Existe um doutrinador chamado Jorge Alberto Romero, que para ele esses crimes em tempo de guerra não são nem leis excepcionais, nem são leis temporárias. Tá? As normas penais relativas ao crime praticado em tempo de guerra. Não é nenhum nem outro. Na verdade, é uma legislação que já se encontra no Código Penal Militar. Tá? Então, regra geral, a lei penal temporária é aquela que tem início e tem fim, e a lei penal excepcional, como eu falei, é aquela que tem início com uma situação adversa, ainda não preconizada em lei, que vai ter início ali e vai finalizar quando findar essa situação. Tá? Muito bem, a letra B, como eu falei aos senhores, ela está errada quando fala, né? Serão aplicada a pena mais severa estabelecida em tempo de guerra. Regra geral, vai ser aplicado pelo princípio da reserva legal, o que está preconizado na lei. Letra C, ao contrário do que ocorre no direito penal comum, no direito penal militar, a lei posterior deve considerar determinado fato como crime estende-se aos efeitos da natureza civil. Errado, de acordo com o artigo 2º do Código Penal Militar. Coloque QS nesse artigo, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime. É a abolitio crimes, né? Cessando em virtude dela a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível, também chamada sentença condenatória transitada em julgado, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Então, erra essa questão dizendo que estende-se aos efeitos de natureza civil. A letra D fala, de acordo com o Código Penal Militar, né, para se reconhecer qual é mais favorável, diz que devem ser combinados. Errado, falamos agorinha. De acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º, preconiza que para se reconhecer qual, olha só, está no singular,
qual a mais favorável, não são quais as mais favoráveis, sim qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior, aí que está o segredo, elas devem ser analisadas, consideradas o que? Separadamente e nada de combinadas, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. A letra E, ela erra, por quê? Porque lembra que a medida de segurança ela tem também um caráter punitivo. E assim como as penas, como também a medida de segurança, aplica-se sim o princípio da retroatividade benigna. Tá certo? Muito bem, perfeito. E não esqueça que o artigo 5º, ali mais ou menos o inciso 40, ele diz que a lei penal da Constituição Federal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E como as medidas de segurança possuem natureza penal, então incide o disposto na Constituição Federal de 88. Então, as medidas de segurança, por possuírem natureza penal também, se vier uma medida de segurança posterior que venha beneficiar o réu, não tenha dúvida que vai ser aplicável a esse réu, se for para beneficiar, tá? Mesmo que tenha havido a sentença condenatória transitada em julgado, o Código Penal Militar traz o termo sentença condenatória irrecorrível, ou seja, aquela sentença que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Perfeito! Não esqueça que nós temos aqui um material super, ultra, mega power importante para você. É a Operação Ataque Coordenado. É um curso online que você vai pagar um preço promocional de R$ 150. Detalhe, esse preço só é válido até o dia 20 de julho, tá? Só até o dia 20 de julho, então corra para fazer logo esse material. Você vai usar o código aqui, ó, ATAQUE, tá? Lá no site da loja do concurseiro, você vai usar o código ATAQUE e vai ter aí logo o desconto, salvo engano, lá está R$ 300, você vai ter 50% de desconto, até o dia 20 de julho vai ficar R$ 150. Professor, o que eu terei nesse material Operação Ataque Coordenado? Olha só, você vai ter exercícios, tá? Terá também aulas ao vivo com nós, professores, sucesso no mundo todo. Também terá para você lá estratégia de estudo, às vezes você está meio perdido, não sabe como estudar, vai ter estratégia e olha só, simulado. Então é um material completo para fortalecer os seus estudos aí, você que é futuro servidor da Polícia Militar do Estado do Pará. Então não perca essa oportunidade, não esqueça que o código promocional é ATAQUE, vai cair de 300 para 150, salvo engano, 50% de desconto, e você encontra esse material na loja do concurseiro.com.br. Não deixe de atacar, né, com a equipe da loja do concurseiro os seus estudos para que você seja aprovado e classificado. Temos ainda um material especial para você da loja do concurseiro, que é justamente o curso para soldado, o curso online, no valor de R$ 275, é o pré-edital 3, baseado no programa do último concurso. Você vai ter neste curso online vídeo aulas de teoria, também com exercício e detalhe, mais 3 simulados e também apostila em PDF. Bônus de mais 320 questões para você revisar de todas as matérias. Então, não perca essa oportunidade, entre em contato aqui no WhatsApp 91984224238 e também no site da Loja do Concurseiro, www.lojadoconcurseiro.com.br. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 é uma questão super interessante. Por quê, professor? Ela fala o seguinte: no que concerne a alguns crimes contra a autoridade ou disciplina militar, marque a alternativa correta. Letra A. Para a tipificação dos crimes de violência contra superior e contra militar de serviço, exige-se a condição de militar do sujeito ativo. Letra B, no que se refere ao crime de revolta, que consiste na prática de atos que caracterizam o motim acrescido do uso de armas pelos agentes, o Código Penal Militar prevê agravamento de pena para os cabeças e atribui essa condição de proeminência aos oficiais que participarem do movimento. Letra C, para a configuração do crime militar de motim, exige-se a reunião de mais de 3 militares com o objetivo específico de subverter a ordem, de ofender a hierarquia e a disciplina. Qual é a alternativa correta? Já está aqui a alternativa correta. Letra o quê? Letra B de bola. Já já eu explico para vocês com riqueza de detalhe. Bora ver a letra D.
Admite-se o civil como sujeito ativo do crime de aliciação para motim, que se consuma com o mero convite para a prática do crime. Letra E, para sua consumação, incitamento, que é o chamamento de militares para a prática de crime diverso do motim e da revolta, não compreendendo o ato de disciplina, são necessários o assentimento e a prática das infrações pelo incitado. Vamos analisar alternativa por alternativa, vamos lá? A letra A, o erro realmente está quando fala que para a tipificação dos crimes de violência contra o superior e contra militar em serviço exige a condição de militar do sujeito ativo. Tudo bem, nos crimes de violência contra o superior realmente é militar o sujeito ativo, mas nos crimes contra militar de serviço, digamos que você vai ali no hospital do Exército, Marinha e Aeronáutica, vai ali, tem o sentinela, você comete um crime contra esse militar em serviço, dentro desse contexto você, como civil, vai responder. Então existe sim a possibilidade do civil cometer este crime, então erra a letra A. A letra B está corretíssima quando fala do crime de revolta, que consiste na prática dos atos que caracterizam o motim acrescido do uso de armas pelos agentes. Nunca esqueça, tá? A diferença da revolta para o motim é que a revolta, os militares estão armados. E com esse contexto aí é a ideia do motim, tá? Então está preconizado no artigo 5º, artigo 149, parágrafo 5º, principalmente o tema, quando ele fala aqui que prevê o agravamento, o aumento da pena para os cabeças. Diz assim o artigo 149, parágrafo 5º. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem a função de oficial, tá? Então, não esqueça que haverá o agravamento para os cabeças. A letra C, ela está incorreta porque diz que para a configuração do crime de motim existe a reunião de mais de 3 militares. Não. De acordo com o artigo 149, de reunirem-se militares, ou seja, militares, mais de um, 2 para frente já pode acontecer o motim. Lembrando os senhores que só para efeito de comentários assemelhados não existem mais, mas se cair na sua prova, geralmente a prova é uma prova blindada, é um Ctrl+C e Ctrl+V da lei, para todos os efeitos, se cair na prova não está errado por isso. Mas se o cavalo do cão chamar de examinador, colocar uma questão, hoje em dia a figura do assemelhado ainda existe, não existe mais. Não existe mais essa figura do assemelhado. E o artigo 149 é muito importante vocês lerem, aí os incisos, porque os incisos traz aí na sua redação, as características que enquadram o motim. Olha só, reunir-se militares, agindo contra a ordem recebida superior ou negando-se a cumpri-la, recusando a obediência superior quando estejam sem ordem ou praticando violência. Inciso 3, assentindo, ou seja, juntos, consentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou em violência comum contra a superior. E o inciso 4, que fala ocupando quartel, fortaleza, entre outros, hangar, tá? E assim vai. A pena, nunca esqueça que é reclusão, tá? De 4 a 8 anos e vai ter um aumento de 1/3 para os cabeças, conforme a redação dessa lei. Muito bem. Vamos aqui para a letra D. A letra D fala de milícia civil como sujeito ativo do crime de aliciação para motim, que se consuma com o mero convite. Não, tá tudo bem. Como diz aqui na redação, que o sujeito ativo do crime de aliciamento pode ser tanto civil como também pode ser militar, de acordo ali com a doutrina clássica, um crime impropriamente militar. Tá? Não precisa ser necessariamente um militar. Porém, para a configuração do crime não basta o mero convite, mas sim realmente o termo aliciar, tá? Alguém. A letra E, ela erra porque fala para sua consumação, incitamento, que é o chamamento de militares para a prática de crime diverso do motim da revolta, não compreende ato de disciplina, tá? Porque compreende sim como ato de disciplina, tá? Perfeito! Vamos para a questão número 13, uma questão que caiu no último concurso dos senhores futuros soldados da Polícia Militar do Estado do Pará. Diz assim, sobre a aplicação da lei penal militar, é correto afirmar que, letra A, as leis penais militares devem retroagir em benefício do acusado, mas uma lei posterior que reduza a pena do crime não se aplica a caso de condenação já transitado e julgado.
regra que não foi alterada pela Constituição Federal. Errado, porque nós sabemos que se vier uma lei posterior e essa lei venha beneficiar o réu, não tenha dúvida que essa lei vai retroagir, tá? Baseada inclusive na Constituição Federal. Então, está errada a letra A. Letra B, o Código Penal já proibia a chamada combinação de leis, vedada pelo Supremo Tribunal Federal, ao determinar que a aferição da lei mais favorável deve ser feita pelo confronto do conjunto de dispositivo de cada lei. É aquilo que nós falamos numa questão anterior como alternativa incorreta, e agora essa traz a ideia da alternativa correta. Existem duas leis, uma lei anterior, uma lei posterior que beneficia esse réu? Existe, professor? Então vai ser analisada separadamente, baseado, né, na Constituição Federal. Então está correta, é essa alternativa, letra B de bola. Letra C, a aplicação da lei penal militar no espaço é regido tanto pelo critério da territorialidade quanto pelo critério da extraterritorialidade, certo? De modo que o militar brasileiro em ação no exterior deve ser julgado no país onde foi praticado o crime em tese. Não, nunca esqueça, falou em princípio da territorialidade, nós temos a territorialidade temperada, né? Ou seja, não aplica-se só o Código Penal Militar, aplica também convenções, tratados internacionais, né? E a extraterritorialidade é uma extraterritorialidade incondicionada, ou seja, mesmo que esse militar cometa crime fora do Brasil e, lógico, for considerado ali como território em extensão, esse militar responderá no Brasil também de forma independente do julgamento eventual ou que aconteça nesse país, tá? Então, erra a letra C. A letra D, o militar que submete à jurisdição estrangeira tenha sido condenado por crime militar a uma pena não privativa de liberdade, não tem direito a qualquer redução da pena prisional que eventualmente receba no Brasil. Errado, errado, porque existe sim a possibilidade, se ele cumprir uma pena, ele tem como haver a diminuição dessa pena, atenuar essa pena se tiver que cumprir no Brasil também. É a base da detração penal. Vamos analisar? A letra A, só para reforçar, lembra os senhores que diz que não se aplica as sentenças transitadas julgado errado, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, que traz que a lei posterior que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda que já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível, tá? A letra, no caso aí, a letra B é a alternativa correta, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º do Código Penal Militar, que já vimos em questões anteriores. A letra C, ela está incorreta, porque de acordo com o artigo 7º, aqui nós temos a ideia da territorialidade temperada. Por que, professor, territorialidade temperada? Até eu falo para os meus alunos para nunca esquecer mais esse macete. Quando o legislador veio fazer a questão da territorialidade do artigo 7º, é igual o alimento que a gente vai fazer. Às vezes está faltando um pouco de tempero, né? A pessoa não está gostando dessa comida, está faltando tempero. Então foi assim. O que o legislador falou? Não vai aplicar só a lei do Código Penal Militar. Bora colocar o tempero? Bora. Qual é o tempero? Aplica-se também convenções, não está gostoso. Mais um tempero. Tratados, falta mais uma coisa. E regra de direito internacional. Então, por isso que é territorialidade temperada. Macete, TT. Territorialidade temperada. Então, o que é, professor, a territorialidade temperada? Aplica-se, lógico, no território brasileiro as legislações penais, militares, sem prejuízo, olha o tempero, de convenções, que mais tratados, que mais e regras de direito internacional, tá? Ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional. E agora falando da extraterritorialidade, é incondicionada. Por quê, professor? Ainda que nesse caso a gente tenha sido processado, sendo processado, já tenha sido julgado pela justiça estrangeira, vai ser julgado no Brasil, tá certo? A letra D, ela erra porque existe o Instituto da Detração Penal. O artigo 8º, ele fala o seguinte, que a pena cumprida no estrangeiro diminui, atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diferentes, quando diversas, ou nela é computada quando idênticos, é a ideia da detração penal. Show? Muito bem.
Futuros servidores em todo o Brasil, muito obrigado. Aguardo vocês nesse nosso projeto. Aqui, Valnei Oliveira, vulgo sucesso no mundo todo, advogado e professor, instrumento de aprovação na sua vida. Aguardo você para nós conversarmos lá no projeto. Aqui é o nosso WhatsApp, aqui é o nosso canal, aqui no caso a Loja Concurseiro. Se quiser, me siga no meu Instagram, _Valnei Oliveira. Um abraço e até o nosso próximo encontro.